Se você quer ter uma conversa de alto impacto emocional e sair de lá com uma conexão e não uma destruição, é preciso um preparo. Você precisa de algumas competências aí. E quando você vai entrar numa conversa difícil, tenha noção, tem uma analogia que eu acho muito boa sobre isso. A conversa difícil, você pode imaginar como você vai chegar para alguém para chamar para uma conversa, é como se você colocasse uma granadinha no colo dela. Você pode pintar a granada, você pode deixar ela douradinha, você pode botar lá uns brilhos. Ah, meu irmão, aquele troço vai explodir. Recentemente eu li um livro que chama O Cérebro que se Transforma. Tá bom. É do Norman Doidge, é um neurocientista. É que eu gosto, é uma leitura não tão densa, mas ele traz um pouco de pesquisas. Mas é essa clareza científica da como o nosso cérebro pode ser plástico. A neuroplasticidade, o fenômeno que isso é quando isso foi descoberto. Como você, ao treinar algumas coisas, você ganha poder de poder desenvolver. Como não é estático, mesmo você não tendo tanto a neurogênese, você vai ficando mais velho, dificulta de você nascer novos neurônios, mas a neuroplasticidade é fantástica. Você ajusta aquela rede, os recursos que você tem, para o desafio que está sendo posto no momento, pelo hábito, pela repetição. Esse livro mudou um pouco o meu jeito de... me deu muito mais segurança de falar, isso aqui não é o fim de jogo, isso se transforma, dá para mexer. Cientificamente mostrou esse lugar. Dentro do serviço público, vou dizer até do serviço público que ainda é mais engessado. Eu tenho aquela postura de auditor e eu só posso fazer o que está na lei. Dentro da corporação, você tem que seguir aquela cultura do que tem. A inovação ela é muito perigosa dentro desses lugares já estruturados. A ideia é assim, eu espero isso de você, realize isso. Quando você sai para o empreendedorismo, você sai para o mar aberto, cara. Você precisa, de fato, ter um outro mapa de mundo ou não vai funcionar. Se você sair com essa mente de servidor público ou mente de dentro da CLT, ou o que quer que seja, para o mundão, você vai estar utilizando o mesmo formato das suas limitações. Ah, mas eu precisava disso para conseguir tal coisa. Ah, mas sem isso não dá. Olha só, esse cara consegue porque ele tem coisa. Você cria justificativas para não mostrar suas fragilidades, para não mostrar que você é culpado, porque é sempre um jogo de culpa, eu não consigo. Isso foi difícil para eu começar também a soltar e entender. Quando você vai para o mundo, quando você tira a cabecinha fora dessa estrutura e se expõe no mundo afora, neste mar aberto, você precisa mudar o foco do que está faltando para o que eu tenho e desenrolar com o que você tem. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais. E aqui a gente fala de vida, saúde, fala de paternidade e até de negócios. E hoje eu estou muito feliz que eu vou receber um cara aqui que eu admiro e que ele vai trazer um conhecimento. Ele vai falar de um tema que eu garanto que é importante e impacta a vida de todos nós. Então fica até o final aqui, ou até aquela parte que faz sentido para você, que eu não tenho dúvida que alguma coisa que a gente conversar aqui vai poder ajudar de forma positiva na tua vida. E mais um pedido, se inscreve no canal se você estiver aí pelo YouTube, se estiver pelo Spotify também, só segue ali o podcast. Mas deixa eu falar um pouquinho mais desse convidado. Ele é o filho do Evandro e da Sônia, ele é o irmão do Jean, ele é casado com a Luciana há 17 anos e ele é pai de 3, do Davi de 13, da Aline de 11 e do Daniel de 9. Ele é formado em administração de empresas pela FGV, ele já passou e hoje até trabalha lá, ele vai falar pouco mais sobre isso, em um dos concursos mais concorridos do país, para auditor fiscal da Receita Federal. E ele foi treinado só pelo Richard Blender, que é o co-criador da PNL lá nos Estados Unidos. E galera, só abrindo um parênteses aqui, a PNL eu costumo dizer nos bastidores que foi o principal conhecimento que depois que eu tive acesso mudou absurdamente as minhas conversas, as minhas relações. Então, só dando um spoiler aqui do que a gente pode conversar por aqui. Hoje ele atua como treinador do protocolo DIGA. Ele vai explicar um pouquinho mais também. E ele é um especialista em comportamento humano, neurociência e estrutura das conversas, aquelas difíceis, que ninguém tem, né? Imagina ter conversa difícil no trabalho, em casa, enfim, no trânsito de vez em quando. Não rola. Seja muito bem-vindo, meu amigo Caio Saleiro. Pô, prazer te ter aqui, irmão. Obrigado. Obrigado aí, mano. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo carinho de sempre. Valeu, muito mano. Bom ter essa oportunidade de conversar.
Sim. E turma, fica até o final sim, que vai ser muito legal, vai ter muita coisa boa. Vamos nessa, que vai ser uma boa conversa. É isso. Cara, eu comentei aqui da PNL, como eu falei Pois é. pra galera, nos bastidores, eu sempre reforço que foi um dos conhecimentos, se não o maior, assim, que quando eu tive acesso, além de eu sair, cara, é um outro mundo ali, né? Do treinamento foi até onde eu te conheci ali e tal. E, cara, mudou minha vida, assim, na minha conversa com as crianças, com a Clarissa, com outras relações no trabalho. Mas para quem não sabe o que é PNL, se eu tivesse que explicar para o Joaquim e para o Samuel lá em casa, os dois com 9 anos, como que eu explicaria o que é PNL? Como que você explica para os teus filhos? Boa. Cara, a PNL para mim também foi a porta de entrada Boa. para um deslumbramento dessa parte de comunicação, na parte do aprendizado, de como você pensa. E ele abrange tantas áreas que é realmente difícil de você explicar e de você, sem ser reducionista, como é que você explica esse troço. E eu costumo explicar que é o seguinte, a PNL, quando você vai explicar de uma maneira para criança, é legal que você use uma metáfora, alguma coisa que possa ficar parecida, algo que ela possa relacionar. Boa. E eu falo que é como se fosse um controle remoto da sua cabeça. Você consegue manipular ela, você aumenta o volume, você diminui o volume, você aumenta a nitidez da imagem, você diminui a imagem. E quando você mexe da forma que você pensa, quando você usa esse controlinho remoto na sua cabeça para contar essa história dos significados que a vida tem, você muda a sua emoção. Então esse é o truque, você fica intencional com aquilo que você pensa, porque você entende como funciona. Você ganha um recurso, um controlinho para ajustar e você modifica suas emoções com esse controlinho remoto. Boa. Esse é um jeito, acho que, simples de explicar essa magnitude de quanto que a PNL abrange. Boa, boa. E, cara, a gente falou um pouquinho, eu falei aqui um pouquinho sobre o protocolo DIGA e sobre conversas difíceis. E aí, controlar, ou no mínimo entender as nossas emoções, a nossa vida já abre assim uma oportunidade absurda. Mas quando a gente traz esse conceito para esse tema que você está abordando agora no protocolo DIGA, de conversas difíceis, e eu duvido que tenha alguém que esteja assistindo a gente aqui que nunca viveu uma conversa difícil. Como que é isso, velho? Boa, boa. Cara, conversas difíceis, elas são conversas. Primeiro definir o que seria uma conversa difícil. Boa. Porque essa aqui é uma conversa que a gente está, é uma conversa fácil. Sim. Mas ela também poderia ser difícil porque ela está envolvendo não tanto o assunto, mas ela está envolvendo a carga emocional. Uma conversa difícil é uma conversa que você tem de alto impacto emocional, que você percebe aquilo, o resultado daquela conversa vai afetar você em alguma coisa de maneira muito mais profunda. Tá bom. Então, quando você se expõe numa conversa dessa, o que acontece em geral? O seu cérebro, ele entra num lugar de medo. Em geral, ele entra num lugar de estou sendo ameaçado. Esse é o grande problema das conversas. Você não consegue estar lúcido durante uma conversa que te impacta muito emocionalmente. E a perda dessa lucidez, ela é biológica, é o seu corpo reagindo. Você entende que aquela conversa vai ter um impacto grande, ela trará consequências, e aí seu cérebro se sente ameaçado. Aí o sistema, um pouco de neurociência, a biologia, essa parte límbica do seu cérebro, da amígdala, que o Daniel Goleman fala sobre o sequestro da amígdala, ela toma conta. E aí você entra naquele processo de eu vou tirar toda a minha energia, o meu sangue do cérebro vai ser canalizado para os meus músculos para que eu possa fugir, para que eu possa lutar, para que eu possa, às vezes, paralisar, mas dá um jeito de escapar daquilo. A parte do seu cérebro, córtex pré-frontal, que fala da parte mais executiva, das funções executivas, que é pensar com um pouco mais de estratégia, entender um pouco mais do que está acontecendo, pensar no longo prazo, essa parte fica prejudicada neste momento de alta intensidade emocional. E aí acontece a perda da lucidez. Você entra, em geral, quando se sente ameaçado, você entra no jogo do conflito. E aí esse é o problema. O grande core do problema de uma conversa difícil é essa perda da lucidez quando o assunto te impacta. Vamos... Tá claro. Não, mas vamos, faz perguntas que a gente vai destrinchando cada ponto. Deixa aí. eu trazer cenários que eu já vivi e acho que alguns aqui podem ter vivido também no ambiente corporativo. Boa, exemplo. vamos falar desse Então, meio. tô lá, aí eu chego numa apresentação, por exemplo, e tem lá outros líderes ou outros membros ali de outras equipes, e aí eu faço uma apresentação e aí alguém começa a discordar, falando, não, mas peraí, esse número aí não está fazendo sentido. Ah, não, essa estratégia não é bem assim. Ah, não, mas não foi isso. Aí começa aquela conversa de mais justificativa ou até de confronto. Não é um conflito, mas começa a ser um confronto. Como que, por exemplo, quem está assistindo, ou eu estou pegando aqui algumas dicas também, vamos trabalhar isso. como que Lida com isso? eu lido
Mas eu arrisco dizer que já pode rolar até uma pré-preparação para eu ir para essa reunião. Perfeito. Como que eu lido nessas situações, mano? Deixa eu colocar mais um adendo de uma variável nesse contexto, porque onde ficou interessante isso? Quando você está fazendo uma apresentação, você está exposto. Você tem um frame na sua cabeça de como que aquilo vai se desenrolar. Sim. E naquele momento onde você recebe uma pergunta daquela forma, questionando algum dado, questionando alguma coisa, onde que está o grande problema? Por que isso também pode se tornar algo difícil, de alto impacto emocional? Porque alguma coisa na sua identidade, na forma como você se entende como pessoa, você entende que está sendo questionado. Quando você tem uma identidade frágil, uma pergunta dessa pode levar você, se por acaso tiver essa identidade não sólida, a pensar, será que eu sou competente? Será que eu sou responsável? Será que todo mundo aqui está vendo que eu não sou digno de credibilidade? Quando esse lugar entra em cena, de você questionar essa pergunta, levar você a interpretar como um ataque à sua identidade, sobe o nível de tensão. E o que em geral as pessoas fazem aí? Elas têm um viés, que isso vem um pouco da TCC também, a PNL fala um pouco sobre isso, que é o viés do tudo ou nada. Quando você recebe isso, você tem uma estrutura de dizer assim, não, uma pessoa competente jamais teria um equívoco aqui nessa situação. Se você pensar isso, você teria dois caminhos. Primeiro, eu vou defender com unhas e dentes aquele dado que está lá e jamais admitir que errei, porque admitir que errou, na minha cabeça, é um excelente profissional, não pode errar. Ou eu vou olhar para aquilo e falar, nossa, errei, eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu sou um profissional ridículo. Dentro deste contexto, a sua identidade mostra essa dicotomia de tudo ou nada, fragiliza a nossa identidade e você se vê numa armadilha de trilhar ou eu vou para o ataque, ou eu vou e me submeto e fujo. Que é o que acontece normalmente. E nessa fuga é quando a pessoa começa a suar frio, começa a O não corpo querer vai reagir. participar da reunião. O corpo vai reagir a esse impacto de estou sendo muito ameaçado. Eis a ameaça. A ameaça é porque a sua identidade está sendo ameaçada que você lutou tanto para construir. Entendi. E se ela está frágil, nesse momento o corpo vai reagir. Você começa a suar, você começa a gaguejar, você começa a sentir aquele desconforto, todo mundo olhando. Seus pensamentos começam a construir imagens muito negativas. Todo mundo está me julgando, estão achando que eu sou um imprestável, que eu não tenho nenhuma consistência. E esse lugar tira você da lucidez. Você vai lutar para proteger a sua identidade, jamais errei, ou, meu Deus, sou uma porcaria, não vale nada, abandona o jogo. É muito louco que te ouvindo me vem uma memória de uma experiência que eu vivi por muito tempo, inclusive no mundo corporativo, que era o seguinte, eu até hoje ainda trabalho numa empresa americana, beleza? Então, vira e mexe, a gente recebe gringo e tal. Então, o inglês é do dia a dia. E, cara, eu tinha uma crença absurda, negativa, sobre o meu nível de inglês. E eu tô aqui, mano, conversando contigo no podcast. Então, a comunicação é uma dos meus pontos fortes. Eu me comunico, eu falo bem e tal, beleza. Eu recebo muito feedback em relação a isso. Então, isso já fortaleceu minha identidade. Perfeito. Mas quando eu ia pro inglês, cara, eu perdia, teoricamente, por conta dessa crença, uma das minhas principais habilidades, que eu limitava a minha comunicação porque eu tinha uma imagem de que meu inglês era uma bosta. Até que depois de participar de treinamento de PNL e tudo, muita terapia, aí do nada, sabe aquele do nada, né? Que você fala, do nada, dormi, acordei, meu inglês aumentou absurdamente. Não, era mesmo inglês. Claro. Mas, cara, qual que foi... Eu lembro até hoje a pergunta final que eu fiz para mim mesmo. Eu falei assim, mas peraí. Eu acabei de receber um elogio aqui do meu inglês. Deixa eu fazer uma comparação de... Toda vez que eu apresentei em inglês, quantos elogios eu recebi? Aí eu lembrei de alguns, assim, 3, 4. Cara, e quantas críticas eu recebi? 0, mano. Ninguém se atentou ao seu inglês. Esse porque não é um inglês. O gringo, quando vem pra cá, ele já sabe que o cara lá não é a língua nativa dele. Ele tá tentando... Olha que louco. E o gringo tá tentando aprender a falar uma ou duas palavras em português e você tá se matando pra se comunicar com ele. Mas, cara, era um negócio tão louco, cara, que sem brincadeira, mano. Eu dormi, acordei. Hoje, eu me comunico em inglês do jeito que eu tô me comunicando aqui no podcast. Cara, eu não estudei mais inglês, velho. É o mesmo conhecimento, mas olha o quanto que em algum momento isso afetava a minha identidade, e aí por isso que eu conectei com o que você falou. Claro. Que era um negócio muito louco, velho, que eu suava frio, eu vi o invite da reunião, eu falava, não, eu dava sei lá, o meu inconsciente dava um jeito de fugir
de falar assim, não vou participar e tal. Mas não tinha como, muitas vezes. Só que eu sofria, cara. E você limitava as suas palavras, você reduzia o seu vocabulário, aquelas estruturas, falando, não vou me soltar. Tudo. Cara, Eu isso... já chegava, entendeu? Tudo, cara, disso tudo que você falou, tem tantas camadas interessantes sobre a sua identidade, sobre a forma de validar, sobre a forma de como é que você julga alguma coisa sobre você. Quando nós entra nesse assunto de identidade, que é um dos... Quando eu falo protocolo DIG, ele é um acrônimo. O que significa aí? Conta aí. Significa, é um processo pelo qual você vai passar para chegar nessa conversa difícil como estrutura. E o objetivo é, você vai ter coragem e tranquilidade para iniciar uma conversa difícil com lucidez. E a ideia é que você termine ela de maneira lúcida, de maneira sob controle, com suas funções executivas funcionando, dois adultos conversando e não duas crianças quebrando o pau. Você vai, na verdade, o propósito dela é que você consiga enquadrar a conversa o tempo todo dentro deste lugar lúcido. É isso. Quando você colocou que você, desse seu processo de, cara, eu vou ter um negócio de inglês. Meu inglês, eu acho que ele é legal. A primeira forma realmente de você validar alguma coisa é você ver um pouco o pessoal de fora. Você vê assim, será que eu estou viajando, estou alucinando que meu inglês é bom? Resolve. Deixa eu olhar para trás e ver como é que foram as críticas e feedback positivo. Só disso você já pôs muita lucidez na situação para dizer, a proporção ali está muito, mesmo que você tenha recebido algumas críticas, está muito pendendo para o lado bom. Então é muito razoável que você fale, ok, está funcionando. E o inglês, nesse seu caso, olha que interessante, ele é só um meio para a comunicação. Ali o gringo não está querendo ver se você domina o seu inglês. Existem coisas que você vai ter que falar, que é onde você deveria estar solidificando na sua identidade. E é muito diferente você dizer assim, o que eu tenho para dizer tem muito valor. Então, gringo, presta atenção. Se esforça para entender meu inglês aqui. Ele é bom. Ele é o suficientemente bom. Não estou falando duas palavras. Tenho recursos. Posso patinar, dar uma deslizada? É lógico, isso é só treino. Mas o meu foco não é ser professor de inglês. É o meu conteúdo que eu vou passar para você. Então é um jogo de você se posicionar com uma segurança de que o inglês é um meio. Estou só pegando bem esse ponto do inglês, tá? O inglês é só um meio. Mesmo que ao final algum gringo fale assim, cara, seu inglês é meio porcaria, né? Você é, mas você entendeu o que eu quero te passar? Entendi. Então tá tudo certo, chefe. É isso. Dentro de si, aquilo não está dizendo que se você é um excelente profissional ou não. E ok, mesmo que você chegue na conclusão de que você precisa, vou dar uma treinada de inglês, vou contratar um professor e vou desenrolar uma conversa. Mas sem entrar no julgamento de, eu sou uma porcaria ou não, meu inglês é perfeito ou não vou. Esse que é o lance. Proteger uma identidade é você entender onde que ela está frágil, onde aquilo está te apertando e colocar uma lucidez ali de como que eu posso pensar isso, ou melhorar, ou interpretar de uma forma que vai me deixar tranquilo, que na hora de apertar eu consigo recorrer a esse recurso que você acabou de criar e não me abalar e continuar com tudo bem. Não estou atacado. O cara me fechou ali no trânsito, tudo bem, ele não está me atacando. O cara deve estar mais... Como é que eu vou olhar isso? É incômodo? Me deixa meio irritado? Muitas vezes sim. Mas aí você perdeu a lucidez naquele momento e sair para uma briga, cara, qual o risco disso acontecer? Que descontrole. Quando você poderia pensar, cara, ele deve estar realmente muito apressado. Imagina se acontecer alguma coisa e ele está correndo. Tomara que ele consiga chegar rápido. Você só mudou uma historinha. Se não foi atacado, a minha identidade não está vinculada àquele evento, àquela opinião, ou aquilo. Você é o que você é. E esse é o processo, quando vai falar do DIGA, que eu acabei pulando essa parte. O DIGA ele é um acrônimo, onde você, ao se preparar para uma conversa, você passa por umas fases. Você tem a parte do D, que é o diagnóstico, que entra no lugar de você separar o que é fato da historinha. Isso é muito importante, da história que você conta para si. Aí você vai entrar no lugar que Dá é um exemplo de conversa. Por exemplo, quando você vai ter com a tua esposa sobre a educação dos teus filhos. Que diagnóstico é esse, por exemplo? Quando, por exemplo, deixa eu pensar uma coisa que pode ter acontecido. Um deles não deixa a roupa largada ali no chão. E aí eu falei com ele assim, puxa, a roupa tá largada, vai lá fazer a situação. Vai lá guardar e colocar na roupa suja. E aí o moleque não vai. E aí eu falo, cara, essa roupa suja aqui, tá? Eu subo um pouco o nível, gero um pouco mais de intensidade e vou... Olha, por favor, pegue, isso aqui é importante. Sei lá, supondo esse caso, eu me incomodei e fiz. Aí minha esposa vê aquilo e ela fala assim pra mim, Caio, para de ser grosseiro com seu filho. Por que você tá brigando com ele? Calma. Aí é o ponto. Ser grosseiro, estar brigando, isso é um julgamento, isso é uma interpretação daquele fato que aconteceu. O diagnóstico, o primeiro passo de uma conversa difícil é assim, o que você, nesse momento de conversa, consegue captar daquele fato por câmera? Porque a galera briga, uma metáfora interessante disso é que o pessoal briga muito na conversa, isso dá muito problema em conversa, discutem coisas diferentes. A briga fica pela legenda, não pelo filme.
Quando você briga, a legenda é o que você disse sobre aquilo. É a historinha que você contou, é o que você interpretou. E o fato é que a câmera pegou. O que foi? Eu entrei no quarto, eu estava falando com meu filho, apontei, tá, esse é o fato. E aí, vamos supor, ele pegou e guardou. A história, todo o contexto, se eu fui grosseiro, se eu fui injusto, se eu fui... sei lá, isso é uma interpretação. As interpretações são válidas. Ela é legítima. Todo mundo tem hipóteses. Você aprendeu a dar... O seu cérebro é obrigado a dar significado para a vida. Tá bom. É assim que ele funciona. Ok. A sacada é o seguinte, que tem que ter em mente. O seu significado é seu. Ele não é a grande verdade. Ele é uma das possíveis variações daquela situação. E o que eu faço com o meu ego e com o meu orgulho quando você fala isso aí, mano? Meu chapa, esse é o lugar. Esse orgulho, o ego, são os filtros que você interpretou que é a realidade. Marcelão, perfeito. Quando você discute com alguém, olha que loucura. Quando você vai falar com alguém sobre algum assunto, em geral você não está... Por que dá tanta dissonância? Porque em geral você não fala sobre os fatos. Você fala sobre o que é importante para você. Não tenho dúvida. Você fala sobre o que aquilo significou para você e o que aquilo é importante. O que foi importante para minha esposa nesse caso hipotético? Ela viu eu falando num tom mais alto com meu filho e a importância é a conexão do meu filho comigo. Como esse menino vai estar conectado com o pai, vai ter confiança se está entrando numa situação, entra numa discussão por uma roupa suja. Na cabeça dela isso é um grande risco muito maior do que aquela roupa suja estar parada ali. Ou ela viveu algo que... O que quer que seja. O valor que está sendo defendido ali, o que é importante é a conexão do pai com o filho e a segurança no processo de adolescência que ele precisa ter no pai para ter liberdade de falar as coisas. E se vier sempre uma briga, vai ter um problema. Para mim, o que eu interpretei daquilo? Não, é muito importante para um adolescente poder não só confiar, mas ter uma disciplina, um contexto. Ele está inserido no contexto da casa. Aqui existem regras. O pai e a mãe dão um tom. Ele precisa de direcionamento. São pontos de vista ambos muito legítimos de um mesmo fato. E quando ambos estão defendendo as suas grandes verdades, dá problema. Viram crianças, porque aí começa a afetar na identidade, nos valores. Quando o que precisa ser discutido é uma outra camada. O que precisa estar conversado é um outro lugar. Então esse é o primeiro passo, é o diagnóstico do evento que você quer discutir. E você, na medida do possível, faz esse diagnóstico antes de sentar para conversar. Exatamente. É isso? Tem hora que não dá, imagino eu. Cara, exatamente. Excelente colocação, Marcelão. Ele é um processo que é assim, você tem o diagnóstico, você tem o processo da sua identidade, e aí a conversa vai acontecer a partir do G, que é quando você vai guiar essa conversa. Okay. Até lá muita coisa aconteceu. Tá bom. Inclusive, um protocolo de segurança que existe ali na parte do diagnóstico, que é a sua intenção com a conversa. Esse lugar é o lugar que você tocou do ego, da situação. E como é que fica meu ego? Como é que fica a situação? Onde eu vou, O que eu faço com ele, velho? A ideia dele é uma... Olha o ponto que a gente está lidando. Eu quero sair da estrutura de crianças conversando, tretando, para adultos. Pelo menos tem que ter um adulto na sala. É a lucidez Pelo que... menos é o que eu digo, né? Mas você tem que entrar... Alguém precisa estar. Se você quer ter uma conversa de alto impacto emocional e sair de lá com uma conexão e não uma destruição, é preciso um preparo. Você precisa de algumas competências aí. E quando você vai entrar numa conversa difícil, tenha noção. Tem uma analogia que eu acho muito boa sobre isso. A conversa difícil, você pode imaginar como você vai chegar para alguém para chamar para uma conversa, é como se você colocasse uma granadinha no colo dela. Você pode pintar a granada, você pode deixar ela douradinha, você pode botar lá uns brilhos. Ah, meu irmão, aquele troço vai explodir. Aquele troço vai ter um potencial de dano muito grande. Lide aquilo com cuidado. E um dos frames, um dos protocolos de segurança dentro do protocolo, diga, é qual é a sua intenção com essa conversa. Tá bom. Se a sua intenção é provar o seu ponto, mostrar que você estava certo, se vingar, para com isso. É hora de parar essa conversa. A conversa não tem lugar. Porque o final dela vai ser o problema. Porque você vai estar atacando aquela pessoa. Em algum lugar ela vai sentir a sua identidade ameaçada e agredida. Como você não gostaria que sentisse a sua? Você não está buscando uma verdade naquela conversa. Você está com interesses de fortalecer esse ego safado que está gritando, ganhar a discussão. Sim. Então, por exemplo, uma possibilidade, um protocolo de você passar essa conversa, quando que ela vale a pena, então? Uma delas é, eu preciso, isso a gente viu na PNL, eu preciso entender o mapa mental dela. Como aquela pessoa chegou naquela conclusão? Por que minha esposa está brigando comigo quando eu falei da roupa suja, se o que eu estou querendo fazer é criar uma estrutura de disciplina? Por que ela briga comigo? Será que ela não quer que a casa tenha disciplina? Isso é uma tolice. Eu tenho que dar a intenção, eu preciso entender o que ela está pensando. Eu sei que ela tem uma intenção lúcida. Eu sei que nós estamos lutando no casal para construir bem nossos filhos. Tá
Então, me deixa eu entender o que você está pensando, o que está te incomodando. E aí, nesse nosso cenário, poderia ser isso, de uma conexão com o filho, de Como perder. é que você faz para entender o mapa dela e aí traz num nível de que não é uma pessoa, por que exemplo, você não conhece. que tem o conhecimento Perfeito. que você tem. Mas assim, o basicão. O basicão, começo, ele é a parte do diga. Sim, exatamente isso. Quando você entra na parte do G, de guiar essa conversa, Tá bom. você já passou pelo D, a gente pulou o I, hein? Porque o I tem um Não, core ali. Vamos A gente voltar volta. nele, que esse de identidade me interessa, Cara, né? essa identidade é onde... Se você quiser É onde voltar, bora. Não, bora. vamos pro G. Você perguntou, não tem Tá problema. bom. Quando você entra no guia, É. você vai conduzir uma conversa. Existem também passos para se fazer. Vamos supor que você decidiu. Vale a pena ter essa conversa. Quando você vai ter essa conversa, a primeira coisa que você precisa ter é um estado emocional adequado. Você precisa estar num estado do estado que você gostaria que a outra pessoa estivesse. Por que eu quero dizer isso? A gente já viu isso no Practitioner, a gente viu essa situação de rapport. As emoções, elas são contagiosas. Uma pessoa nervosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa ameaçada, ela transmite sinais profundos não verbais. Não é o que você está falando, é uma posição, é um jeito, é uma diferença. Nós somos programados pelo nosso histórico de evolução, de raça, a perceber essa linguagem não verbal muito antes da linguagem verbal. A nossa espécie aprendeu a lidar com essa linguagem muito antes de surgir a linguagem. Não tinha nem comunicação. Não tinha. Não tinha linguagem. A postura como ele está é ameaçadora. A postura que ele está não é ameaçadora. São vários filtros que estão impregnados na nossa cultura e em nós que a gente percebe o risco. E como é que você dribla isso, cara? É muito difícil você perceber os microsinais. Você não tem como fazer algo coerente. As pessoas percebem a sua incoerência. Então, para você começar uma conversa e conseguir desarmar essa pessoa, você primeiro precisa entrar nesse estado. Num estado de não ameaça, num estado de curiosidade e de segurança. Você precisa estar seguro, você precisa estar com uma identidade tranquila naquele ponto, e por isso que a identidade vem antes, para que você não se sinta vulnerável naquele lugar. Porque uma conversa difícil vai apertar aí, nessa identidade, nesse lugar que você está vulnerável. Senão não seria gatilho, senão não seria conversa difícil. Tenho duas perguntas. Vamos lá. Eu já vivi e ainda às vezes eu tenho dúvida. Primeira pergunta. Quando a gente chama de conversa difícil ou conversa importante, Boa. cara, é um tema sobre educação de filhos, por exemplo, sobre relacionamento, sobre futuro, qualquer coisa, sobre sociedade e tal. Faz sentido eu agendar essa conversa por um tempo à frente? Isso faz com que eu me prepare melhor, o meu ânimo mude, ou esse tipo de conversa, cara, eu tenho que ter na hora que, aconteceu o fato. Qual que é a tua opinião sobre Minha opinião isso? é que você tenha um momento oportuno para ambos. Tá. Não. E na parte, o que vai dizer o sim ou não em relação a você? Tá bom. Primeiro você percebeu a modificação no seu corpo daquele estado de ameaça? Se a coisa aconteceu, você percebeu que você modificou, você não está tão lúcido como você está, não é hora de fazer. Boa. Para, esse é um sinal clássico. O corpo vai te falar. Né? A emoção, No você tá processo- agitado, pô, você vai pro pau. No processo do dica, do protocolo, a primeira coisa, a pessoa vai trazer a conversa, mas eu associo ela no começo. Primeira coisa assim, pensa nessa conversa que você está protelando, que você sabe que tem. Você sabe que vai dar pau. Quando a pessoa pensa e ela imagina aquilo, ela se associa àquele lugar. A imaginação ela é muito próxima, a gente sabe disso, é muito próximo da realidade. Sim. O cérebro tem alguns critérios para definir o que é realidade ou não, mas se você enganar ele, você associa e você sente imediatamente a situação. E aí eu trago a consciência, primeiro passo, consciência. Onde você sentiu isso? Que lugar que é? A pessoa começa a tomar consciência e mapear dos sinais do corpo ela te dá quando ela vai estar entrando num campo minado. Se esse sinal aparecer, meu chapa, vai tomar um copo d'água. Dá um jeito de você escapar ou mostrar para um outro lugar. Quebra o estado para que você possa ganhar tempo e ganhar estrutura. Então assim, se está num ambiente tranquilo, você sente que você está neutro e está tudo bem, pode ter essa conversa. Você vai anotar o outro e você vai aprender, vai ajustar. A pessoa vai se ajustar a você. Você precisa ser forte o suficiente para ajustar. Isso, você se autorregula e ajuda ela a se regular. Boa. Se você não está autorregulado naquele momento, tá fora, nem começa que a granada vai E explodir a tal antes. a famosa frase do tipo, precisamos ter uma conversa. Isso ajuda ou... Isso é um terror, velho. Quem precisamos? Você precisa, velho. Eu não tô precisando de nada. A gente precisa conversar. Precisa- Aí senta um de cada lado da mesa, né? Nossa, E fala assim, velho. "Bom, Esse é o terror. Essa conversa, ela traz tanto peso emocional. Precisamos conversar. Vem lá da sua mãe, do seu pai, falando assim, precisamos ter uma conversa. Quando chegar em casa, a gente conversa. Terror! Você já trouxe gatilhos de desespero, de fuga. Você quer sair correndo. Você sabe que vai vir crítica, você sabe que vai vir... Não é assim.
existe uma forma de você se posicionar, de você mostrar, que é uma forma meio de você chegar com uma bandeira branca. Tá. Primeiro que você vai ver o momento oportuno para se fazer. A pessoa precisa... Seria legal que a pessoa estivesse também tranquila Tá bom. para se abordar. Boa. Precisaria ser sem trancos. Tá bom. Precisamos conversar é totalmente impactante. É rapport zero. Sim. Você tem uma hoje em necessidade de dia estar jogando ela para no mim. WhatsApp, né, mano? Cara, Não é nem olhando no olho. vou nem não é? entrar nessa. Essa aí já é outro É terror. no texto. Entendeu? E quem lê como... Não, Exatamente. Precisamos conversar, ponto. E aí, Caraca, porra, mas você ele não sabe como é que usa eu ponto, tô. né? Nem um emojinho, né? Nem um emojinho sorrindo e Usou piscando. ponto final? O que é esse ponto velho. final? Entendeu? Cara, essa falta de habilidade cria muitos problemas. Mas Você a já gente cria. faz no automático, né, mano? Automático não é a lucidez, esse é o lance. Total. O freestyle, cara, você tá habituado a trilhar alguns caminhos na sua mente que você, muitas vezes, as suas conversas deram certo. Só que elas deram certo, cara, você não sabe nem o que você fez certo ou errado, tudo mais. Existem, e isso a gente aprende muito em PNLs, no estudo, você consegue modelar pessoas que fizeram bem alguma coisa. Claro. E a conversa é uma habilidade. Sem dúvida. Como é que eu começo uma conversa? Como é que eu estruturo ela para aumentar as minhas chances, que é sempre aumentar chances, nunca é certeza. E não de ganhar, né? Não é Mas- vencer mas conversa. Boa. É você transcender o fato dela ter alto impacto emocional. Você vai vencer a conversa? Claro que sim, porque nem vai ser uma. Vai ser uma. Nós dois, você não vai derrotar outra pessoa. Você vai vencer a conversa. Você vai vencer a discussão, porque não é discussão. Você sobe o nível. Vamos achar a verdade. Vamos achar a conexão. O que podemos fazer nisso? Porque é um problema legítimo. Seja quando alguém te questiona ali no palco ou você está apresentando, como você, naquele momento, pode se preparar? Coloque-se na sua cabeça o seguinte, interessante, eu vou fazer o possível para ter todos os dados corretos. Mas é possível que mesmo as pessoas mais top já tenham colocado alguma coisa e tenha acontecido algum erro. E se acontecer um erro ali, tá tudo bem. Verdade, vou reformar isso daqui. Eu revi várias vezes, mas alguma coisa aconteceu. Se for fato. Ou devolvendo a Ou devo- pergunta, né? O que te. Mas quando você percebe que foi, exatamente, se for o Se fato. foi, meu, assume e tchau, né? Quando você está numa conversa, porque a gente está falando de dados. Aí você fala, olha, eu peguei esses dados desse lugar aqui. Aham. Deixa eu terminar de fazer, depois a gente pode abrir para perguntas e aí vocês questionam. O ponto é, quando você... Já estamos ligando para outro lugar. Quando alguém te põe numa situação dessa, precisamos conversar. Quando alguém coloca assim, seus dados estão errados. Você... Como pode você não ter respondido a minha mensagem? Faz 3 horas você não respondeu a minha mensagem? Quando a pessoa aborda desta forma, inclusive precisamos conversar, ela criou uma estrutura, um frame que te enquadrou. Se você responde aquilo, você aceitou jogar o jogo. Tacitamente. Precisamos conversar. Mas por quê? Como assim? Ou tá errado? Não, tá certo. Não adianta o que você Mas quer falar, né? Cara, quando Não, você vamos entrou conversar. nesse Pô, lugar... Você botou a pessoa num. Exatamente, se você topou, você aceitou o jogo. E a lucidez te protege, que é a parte do guia, assim, calma, pergunte, muda o frame. Naquele momento ali, se os dados estão errados, o que está em jogo? Será que o Marcelo sabe fazer uma boa apresentação? Será que nós podemos confiar no Marcelo para trazer esses dados? E quando você entra nessa e responde e começa a falar sobre os números, ou falar sobre algumas coisas que você acha que pode estar certo ou errado, você comprou o jogo. Quando aquele momento, pode ter um momento mais específico, mas naquela situação, você precisa modificar o frame. Por exemplo, olha, eu peguei esses números na última base e foi atualizado. Deixa eu terminar aqui a conversa, toda a minha explicação para concluir o raciocínio. Ao final, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Não estamos mais falando sobre os dados. Estamos falando de você consegue se acalmar aí e deixar alguém terminar a sua conversa? Como você ao final, eu falo assim, esses números estão errados. Como é que você sabe que eles estão errados? Você começa a questionar a forma que a pessoa decidiu e julgou e não a sua capacidade técnica. Você começa a questionar por que a gente precisa conversar agora? Como é que você chegou na conclusão que agora nós precisamos conversar? Não se fala do assunto que a pessoa quis te trazer. Você sobe o nível de falar sobre a estrutura que ela está querendo te colocar. E ao jogar luz sobre isso, você enfraquece a situação. Porque a conversa fica no como é o seu processo decisório. Como foi que você chegou nessa conclusão? Em vez de, deixa eu defender o frame que você me colocou. Aí só pra gente fechar, que eu já Claro. fui fazendo várias perguntas aqui, né? Essa é uma forma, pelo que eu entendi, da gente começar a mapear a outra pessoa, como é o mapa mental dela, com essas perguntas mais abertas, até pra gente entender como ela tá pensando. Ou tem alguma forma mais certeira, aquela basicona pra, deixa eu entender como a minha parceira, como o meu chefe, qual que é o mapa mental dele? É você... Só porque essa aí tem valor. É o seguinte, cara, quando você vai fazer até o processo da identidade e tudo mais, você vai alucinar. Alucinar o que é o sentido? Você vai criar um modelo, um mapa na sua cabeça de hipóteses. Tá bom.
Por exemplo, no caso daquele caso hipotético da roupa suja no chão. Eu posso criar essa hipótese aqui de a Luciana, quando vai fazer e está me questionando, ela está falando sobre conexão entre eu e o Davi. Entre mim e o Davi. Ela está buscando que nós possamos estar mais próximos, supondo. É só uma hipótese. Ou eu poderia, dependendo do histórico, chegar numa hipótese, caramba, a Luciana só quer me criticar. E aí o que eu posso fazer? Eu não posso fingir que eu não tenho hipótese. Eu tenho. É ilegítimo chegar para alguém e falar, não estou entendendo o que aconteceu. Você está pensando em alguma coisa? Já tem um... E aí você tem um jeito de começar com isso, que é uma estrutura que chama eu-mensagem, iMessage. Ela é assim, uma estrutura é um formato e fica para o pessoal, guarda essa, que é uma estrutura fantástica. Quando você vai se posicionar, você vai falar sobre o que realmente importa logo de cara, você vai direto no ponto de uma conversa difícil, mas a seguinte estrutura. Quando o X acontece, é o fato, é o que a câmera pegou. Quando isso acontece, eu me sinto Y. Você vai nomear a emoção que aquilo trouxe para você. Tá bom. E isso tem Z consequência. Por exemplo, Luciana, quando você me critica na frente do meu filho sobre uma postura que eu estou tomando, fato, que foi isso. Quando você me questiona na frente dos outros sobre algo que eu fiz, isso aqui a câmera pegou, você criticando uma situação que teve. Eu me sinto frustrado. E eu me sinto ameaçado com relação à minha paternidade, com relação à minha lucidez, com relação ao plano que eu tenho. E isso faz com que eu me distancie de você e fique mais arisco. E aí, ao invés da gente conversar, eu fico muito mais... Entra num atrito. Faz sentido esse raciocínio? O que você estava buscando quando você falou isso para mim? Olha essa estrutura, Marcelo. Ela é totalmente legítima. Ela fala só de mim. Quando isso acontece, é o fato que nós dois pudemos ver como se fosse uma câmera com nossos 5 sentidos. Eu me sinto assim. Ah, mas você não deveria sentir assim? Eu me sinto, é legítimo, é o meu modelo, é a forma como eu funciono. E isso traz essas consequências. Eu continuo falando de mim, de fatos. Eu não estou julgando a outra pessoa, não estou atacando, não estou fazendo nada. Eu estruturei o problema desta forma. Isso te dá uma liberdade, uma legitimidade de perguntar: o que você vê de diferente nisso? Tem algo aqui que está desviando do meu raciocínio? Me explica, por favor. Uma postura de legítima curiosidade para compreender o mapa mental da outra pessoa, como ela interpretou aquilo, para que nós possamos falar do que é importante de verdade, não da loucura. Para que a gente possa falar da mesma coisa. E é louco que te ouvindo, e eu já testei um pouco disso na prática, a gente usa a força do exemplo também. Porque quando você fala do eu e você traz, principalmente para nós homens, isso traz também junto uma vulnerabilidade da gente se abrir e falar de sentimento, porque a gente não foi treinado para isso. Cara, eu sabia que você ia te pegar. Eu sabia que esse ponto dói. Eu sinto o quê? Cara. Eu falar que eu sou frustrado? Exatamente. Eu falar que eu me sinto ameaçado? Então... Essa demanda uma maturidade. Mas é um subir de nível. Você se abre e a pessoa fala, mas você se sentiu assim? Eu também me senti desse jeito. Tudo bem, você se sentiu desse jeito. Sim. Mas antes me fala a tua opinião sobre o que eu te falei, porque também senão vira uma... A gente tem que tomar cuidado para não virar uma discussão de quem se sentiu pior, tá ligado? E aí, se a pessoa fala como ela se sentiu, Marcelão, abraça esse flanco. Aceita. Você se sentiu assim? Poxa vida, me explica como eu fiz você, como isso aconteceu. Quando você faz isso, Marcelo, eu me sinto desse jeito. Eu não tinha percebido. Quando isso acontece, eu penso dessa forma. Essa é a legítima escuta. Quando a pessoa ela é escutada. Porque quando você falou aquilo, cara, olha a loucura, que você, na verdade, está querendo abrir um espaço para conhecer o mapa mental dela. Se ela saiu e falou como ela se sente, excelente, velho. Então vamos no seu mapa mental, me explica. E aí você entende. Volta no meu, né? Pode ser no seu, ou depois você se ajusta, fala, puxa vida, ela pensando desse jeito, eu consigo ajustar aqui o meu, já entendi onde que está o problema. Ela não quer. E aí a conclusão, a conexão permanece. E vira uma conversa de curiosidade. Esse é o porque perfeito, aí tem um outro fator que talvez nem faça sentido a gente entrar, que é, eu gosto essa pessoa é importante para mim, sim ou não? Porque se ela também não for importante para você, você não vai investir tempo de curiosidade. Exato. Agora, se é dentro da tua casa, nesse exemplo que a gente está usando, sem dúvida nenhuma, a intenção é de construção. Então, quando você vai para esse caminho, mas peraí, ela nunca falou desse jeito, ou eu pelo menos nunca prestei atenção, deixa eu entender melhor aqui, né? Se você está num lugar de não se importar, aí já não vale a pena. Você desistiu do jogo. Você, né? Você não se importou, acabou. Esse aí é o final do relacionamento. É o desprezo. Cara, não significa nada. Não é o problema, não é conversa difícil. No trabalho, por exemplo, esse lugar é muito importante. Porque muitas vezes você não pode ligar o dane-se, vou sair do meu trabalho. Sim. Isso aí é um core. Então,
Ali o jogo importa. Sim. Então construa a sua estrutura, construa a sua identidade, entenda como você vai abordar para que você possa manter. Porque se for para desistir do jogo, não importa mesmo, é isso que você falou. Sim. E, cara, e quanto a nossa qualidade de vida no trabalho muda quando a gente começa a entender o mapa mental, a forma que as pessoas pensam, seja chefe, seja parceiro e tal. Cara, é uma parada assim absurda. E é muito louco que isso você faz com pergunta, mano. Pergunta aberta, do jeito que a gente está falando aqui. E a gente não pergunta, Caio. A gente, tem uma frase naquele treinamento que eu falei para você aqui nos bastidores que eu fui lá em abril do ano passado e tal. E, cara, tem uma frase que esse cara falou, lá o José Roberto Marques, que é: não julgue, seja curioso. Eu falei, mano, eu preciso fazer uma tatuagem dessa parada. Eu tenho vontade ainda de pôr aqui. Como eu traduzo isso? Cara, antes de você afirmar alguma coisa, pergunta, velho. Que é o que você falou do mapa, de entender a outra pessoa. Tem hora que você tem que falar, lógico. Vai ter hora que você, com os teus filhos ali, por exemplo, você vai ter que... Mas a tua experiência de vida já está ali anos na frente. Agora, o quanto nossa vida seria melhor, e é melhor, porque eu já exercitei boa parte disso, quando eu estou consciente no estado, igual você falou, de primeiro ser curioso, para depois a gente julgar. Porque a gente cresce, enfim, acho que a gente aprende desse jeito. E eu, pelo menos, olho em casa e vejo e falo, cara, as crianças, elas vêm, mano, pronta. A gente que vai, tá ligado? Que vai, tipo, desfazendo o que vem de fábrica, sei lá, mano. O seu cérebro, ele é programado, ele tem também uma estrutura que ele generaliza. Ele é programado para poupar energia. Boa. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai pegando algumas experiências e vai falando, nessa experiência eu entendi como isso funciona. Experiências próximas, ele começa a reagir da mesma forma. E ele vai expandindo esses próximos ao máximo que ele puder, para que ele não precise decidir em cada interação, em cada situação. Decidir consome energia. Então o cérebro, o que ele faz? Eu estou sentado aqui, eu vi uma situação dessa, vou conversar com o Marcelo. Eu já tive um podcast antes. Deve ser igual. Eu não penso muito sobre essa especificidade de conversar com o Marcelo, porque isso consome energia. E ao generalizar sistematicamente, é muito funcional para esse objetivo de não consumir energia, mas ele é disfuncional para você... Você coloca tudo na sua caixinha. Você já sei, já vi, já não sei o quê. E você para de aprender. Essa visão de você não julgar, tem um nome isso da fenomenologia, tipo, no começo do século XX, chama EPOC. É um termo grego, sei lá, que é: eu vou suspender meu julgamento. É uma proposta que pautou depois diversas áreas de terapia, seja do humanista, seja... O mesmo ajudou muito a PNL isso. Que é você observar aquilo lá sem julgar o fato. É ouvir a câmera. Eis a câmera. Entenda que às vezes o seu cliente, o paciente, ou outra pessoa, quem quer que seja, ela tem uma estrutura muito subjetiva de interpretação da vida. De como que ela formata a experiência. Cansa, demanda, por isso que você faz com quem importa. Por isso você entra no jogo onde está importando. Porque do contrário, generaliza, vai jogando o jogo, senão fica um inferno na vida. Sim. É que você trouxe esse ponto, isso é algo muito pensado, isso já é muito estruturado e muito sólido dentro da psicologia e tudo mais. Que é uma forma de você ver o mundo com extrema curiosidade. Boa. Para de julgar. Essa linha mais humanista, ela é assim, que não julga. Entenda aquele ser humano, que ele é construção de um fruto de vários contextos, e como que ele reage, como que ele faz, para que você possa entrar no mapa mental. É bem a ideia do mapa que o Richard conta. E o comentário que eu fiz das crianças vindo de fábrica, eles vêm curiosos, assim, não, mas por que você assim? Ô pai, mas por que você fez isso? Não sei o que, tal, mas como é que é? Exatamente, não, mas espera aí, por que você falou isso, né? Como é que você tá? Um dos meus, é muito lógico, eles são gêmeos, e o outro é totalmente sensível. Então ele chega, a gente sai no hall do elevador e fala, ô pai, você não tá muito feliz hoje, né? Hoje você tá feliz, o que aconteceu? Cara, ele lê, velho. Desde o 7 ele começou nessa linha. Já o outro, tipo, nem sarcasmo ele entende, porque ele é 1 ou 0, entendeu? E às vezes você, tipo, o irmão, alguém brinca com ele fala assim, eu não entendi. Você tá falando? Entendeu? Aí ele fica assim, tipo, enfim, não quero rotular. Não, sei, tipo o Sheldon Cooper aí. Mini Sheldon, assim, não tá entendendo? Não, o Fernando viu os dois aqui. Muito engraçado, que legal, velho. Cara, que legal. E ali eles vivem a mesma rotina, você fala, cara, o mesmo ambiente, velho. O mesmo estímulos similares, Mas, cara, cada um tem uma personalidade, cada um tem um mapa. Pois é. Entende? É muito louco. Inclusive, ontem a gente estava aí nos bastidores falando de um dos mapas dele e tal, com a psicóloga. E é muito louco. E, cara,
Eu, quando saí lá do Practitioner, eu lembro de ter usado, porque a gente sai, né, com o conhecimento, uma pegada... Diz que sem controle, né? E com esse meu filho que é mais 1 ou 0, cara, eu usei muito, assim, a questão das perguntas e tal. Eu lembro de uma vez voltando da escola e eu fui e ele tava achando uma coisa. Falei, cara, não, eu tenho que conduzir, guiar ele na conversa para ele achar outra coisa, que era um conflito na escola. E, cara, eu usei umas 9 perguntas assim, até ele... tipo, aí foi para onde eu queria. Que legal. E, cara, a minha pergunta para ti, como que você usa com os teus filhos? Cara, você tem 3 idades ali próximas, mas diferentes. Na adolescência, legal. Mano, cara, que legal. Tem uma história, eu vivi muito isso que você falou, eu tenho uma história... você tem essas referências de quando eu terminei o Practitioner, uma coisa que foi clara para mim é assim, o que você se comunica, a pessoa entende de um jeito completamente diferente. Boa. Com criança fica muito claro isso, cara. É muito. Ela não tem o repertório, não tem o recurso que você tem. Sim. E aí você tem as suas caixinhas que você já generalizou e você acha que é suficiente. Ela não tem essa biblioteca de recurso, ela não vai entender. Quando eu saí da. E aí é uma história muito parecida talvez com essa sua. Logo depois que eu estava nesse processo de practitioner, do master, de ir para fora, de estudo, eu fiz também uma imersão grande em hipnose, terapia hipnótica. Tanto a clínica como a parte de palco e tudo mais. Tá bom. E óbvio, eu saí de lá sem controle. Falei, velho, criança, durma, eu tava nessa onda, né? Pô, dormi. E aí, cara, e era uma fase que eles estavam meio agitados pra dormir. E aí eu comecei, falei, quer saber, eu vou fazer um processo aqui de relaxamento, colocar, porque eu vou botar todo mundo pra dormir. E aí, cada um no seu quarto, eu tava no corredor fazendo e comecei a fazer um relaxamento progressivo, que ele vai a cada parte do seu corpo, vai relaxando e tudo mais. E aí eu comecei a falar e falei, e vocês têm uma... Começam a perceber o seu rostinho, a testa relaxa, a sobrancelha, assim, aí a pálpebra de vocês fica muito pesada, vocês não conseguem mais mexer, e a boquinha. E fui trazendo desse jeito. Eu fiz isso uma semana. Logo no primeiro dia, eles já dormiram bem pra burro. Eu falei, cara, toca aí, Lu, é nóis. Eu achei, acabou. Dormem e acordam bem, e você já instala coisas para que eles acordem de uma determinada forma. Então amanhã eu vou acordar bem. E você já prepara a situação, tipo um prime, eu já vou te preparar para você chegar. No outro dia, alguma coisa? Ou no dia a dia, cara, eu vou direcionar o foco deles para ver curiosidade das coisas. O que será que a vida tem para me trazer? Que aventura que vai se viver hoje? Nesse sentido. Sei que estava nesse dia, passou uma semana eu fazendo isso frenético, falei, achei, já era, já entenderam. Levando os 3 para a escola, a Aline, eu não me lembro quantos ela tinha, mas era pequenininha, ela falou assim, pai, posso te fazer uma pergunta? Minha filha, por favor, né? O que é pálpebra? Falei, cara, faz uma semana que eu tô falando e ela não tem ideia do que seja. Eu falei uma palavra que pra mim tava claro, fecha a pálpebra, você não consegue mais fechar. E no meio do contexto ela entende, vamos fazer o troço. Mas a minha palavra ali era uma evidente falta de vocabulário. Eu nunca parei pra perguntar, você sabe o que é uma pálpebra? Eu parti do pressuposto, o mais novo então, talvez nem soubesse um monte de outras coisas. Ela jogou luz num problema de comunicação. Claro o que acontece. Olha, não é nem que eu não queira entender, eu nem sei o que é, eu não tenho recursos. Você tá falando grego, cara. E pode quebrar o estado dela, inclusive. Peraí. Exatamente. Aí que ela desperta. Perfeito, Marcelo. Para o processo hipnótico, você tem que fazer a coisa mais fluida. Sim. E aí eu falo uma coisa que ela não entende, se ela começar a pensar sobre o que ela não entendeu, eu perdi o caminho. E isso acontece, cara, com criança é evidente. Com adultos, você começa a expandir isso e fala assim, cara, entendi onde a gente está no problema. Não é nem só falta de falar, mas a gente está falando coisas diferentes. Nós estamos conversando coisas diferentes. O fato está lá, mas o que importa é diferente. E o Practitioner trouxe um pouco dessa hipnose, traz de você começar a perceber, só de você tomar consciência de que a outra pessoa tem uma estrutura mental muito diferente da sua e aquela estrutura também faz sentido, com aquele pensamento, com aqueles valores, com aquela forma, aquela experiência de vida, com aquela biologia, com aquele vocabulário, se eu tivesse exatamente esses mesmos recursos, provavelmente eu pensaria igual a você. Isso te dá uma paz, uma certa empatia, uma certa sensação de tudo bem, vamos tentar nos entender aqui dentro de um mundo que é diferente mesmo. E aí essa aplicação, essa saída, que eu acho também que é muito válido, viu, pessoal? Se vocês fizerem algum curso, o que quer que seja que vocês façam, de desenvolvimento, de fazer o protocolo DIGA, de fazer a mentoria com o Marcelo, o que quer que seja, apliquem. Saiam de lá testando, porque é aí que a coisa funciona. É aí que você vai ver onde que estão os vácuos, o que não ficou certo, ou o que funciona. Usar é um dos pontos ápices assim, de você aprender alguma coisa e solidificar o conhecimento. Total. E como que vai funcionar o protocolo DIGA aí? Aproveitando aí, vamos fazer um merchan aí, vai. Eu ia deixar pro final, mas já que você falou, vai. Cara, o protocolo DIGA vai ter a primeira turma, eu vou lançar ela em junho, 6 e 7 de junho.
Legal. Ela vai chamar Turma Teseu. É final de semana? É um final de semana, Legal. de junho agora de 2026. Boa. E a Turma Teseu, porque ele é o início. Na verdade, o protocolo é uma metáfora da bom. história de Teseu, que é do labirinto do Minotauro. Tá. Teseu ele tem que entrar no labirinto e ele tem que derrotar o Minotauro. E ele recebe da Ariadne um fio. Ela fala assim, olha, você entra no labirinto, mas as pessoas não conseguiam sair depois de lá. Segura o fio, depois você volta pelo caminho. O protocolo diga um pouco isso. Você vai entrar num labirinto, que é uma conversa complexa, que vai te ter aí uma alto impacto emocional. O Minotauro é essa tua identidade frágil que você vai ser cutucado, é o teu demônio. Tá. Como é que você entra nesse labirinto e sai dele com lucidez e você consegue sair? O protocolo diga isso. Ele é o fio. Essa é uma metáfora que eu achei que encaixa para o que eu vou entregar nesse final de semana. Você entra na conversa, com uma estrutura, com o fio para seguir, e de lá você consegue voltar com a conexão, sem estragos, sem fazer a granada explodir demais, sabe? E a estratégia da data é proposital uma semana antes, por exemplo, ali mais ou menos do Dia dos Namorados ou não? Cara, nem tinha, viu, cara? Tem Cara, Copa mas do Mundo no jogo também, tem uma loucura. Legal. Vai ter... Mas me veio aqui porque... Eu nem pensei no dia 12. É um dia de... Já ajuda, hein, galera? Você Vocês já vão saber, já vão evitar ajuda, problemas, cara. Ou vai melhorar a conversa, né? Exatamente. Porra, vai. Refinar Muito tudo, bom, nem muito tinha bom, velho. Muito bom. E, cara, Vamos. a gente fala nos bastidores, Uhum. mas deixar um pré-convite aqui, lá que você comentou da mentoria, tem um módulo que a gente trata de relacionamento. Tá. Então, se fizer sentido pra ti, vamos lá trocar uma ideia com a galera, mano. Cara, isso Hã? tá combinadíssimo. Bora, dá uma Combinadíssimo. masterclass lá, nós já Pode vende os ingressos pro protocolo Diga e tá tudo certo. Preparem-se, preparem. É? Boa. Muito bom, cara. Muito Boa, bom, com mano. certeza. Obrigado. Esse é é o que a gente comentou no começo, que você trouxe. Falou, cara, isso devia ser ensinado na escola. Sim, mano. Em pequenas pílulas ou pequenos... Sim, Você vai instalando na criança para que ela se torne um adulto mais lúcido. total. Para proteger uma identidade. Para entender que outra pessoa pensa diferente. E que tá tudo bem. E que a conversa não tá dizendo que você é melhor ou pior. Que na verdade você quer chegar numa verdade ou numa conexão. Sim. E aí a gente chega adulto e bate muito a cabeça, né? Mas, cara, como... Enfim, aí eu já estou julgando não sendo curioso, mas imagina esse conhecimento na massa na escola, né? Como que seria a Isso nossa... alivia muita coisa. Alivia o relacionamento das crianças entre elas. Porra. O relacionamento dos professores, entre eles, professores, com a diretoria. Sim. Você começa pelo menos a falar a mesma linguagem. Acho que é isso. Ontem, como eu comentei aqui nos bastidores, a gente estava conversando com a psicóloga dos meus filhos, do meu filho, na verdade, e a gente entrou num tema de, entre irmão sempre rola, você tem irmão, Oh. a competição. Sem Só que dúvida. no caso dos meus é muito intenso, porque eles Tá. estão na mesma sala, eles vivem Eu- na mesma eu- casa. É o piloto de Fórmula 1 da mesma equipe, né? Você É entende? o mesmo carro. Quem vai ganhar? E aí, Canhão, eu ouvindo ela trazendo, aí é aquela coisa, eu desassociei, né? Porque é alguém falando ali, aí eu tô vendo e falo, entendi, deixa eu olhar num ponto de vista do meu filho através do olhar da psicóloga. Falei, cara, competição também é foda. É. E aí, quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, ela ia falando, cara, eu posso ajudar desse jeito aqui, aí eu posso ajudar desse outro jeito aqui. Então, o quanto a gente também ter ajuda de Nossa, cara, participar sem dúvida. desses eventos, Sim, de não tenho a fazer menor terapia. dúvida. E eu sou um dos defensores também, que, porra, a gente falou aqui da questão da masculinidade, mas quanto eu já ouvi de falar assim, não, imagina, eu vou fazer terapia, não sei o quê. Ainda tem um Ou eu preconceito. vou lá no protocolo Diga para ter conversa difícil. Não, eu não O cara tenho fugiu, conversa, o cara- né? Eu vou pro pau, entendeu? Então, assim, é um estereótipo ainda que Sim. a nossa vida seria mas muito melhor, né? Com esse tipo de conhecimento. E, cara, falando em conhecimento, a gente falou bastante da PNL. Pode ser esse, mas eu sempre gosto de perguntar aqui um livro que te ajudou a enxergar o mundo de uma forma diferente e um curso, um treinamento. Aqui pode, se você quiser trazer um que não seja PNL, tudo bem, mas se for PNL também... Cara, eu tenho... recentemente eu li um livro que chama O Cérebro que se Transforma. Tá bom. É do Norman Doidge, é um neurocientista. É que eu gosto, é uma leitura não tão densa, mas ele traz um pouco de pesquisas. Mas é essa clareza científica da como o nosso cérebro pode ser plástico. A neuroplasticidade, o fenômeno que isso é quando isso foi descoberto. Como você, ao treinar algumas coisas, você ganha poder de poder desenvolver... Como não é estático, mesmo você não tendo tanto a neurogênese, você vai ficando mais velho, dificulta de você nascer novos neurônios, mas a neuroplasticidade ela é fantástica. Você ajusta aquela rede, os recursos que você tem, para o desafio que está sendo posto no momento, pelo hábito, pela repetição. Esse livro mudou um pouco o meu jeito de... me deu muito mais segurança de falar, isso aqui não é o fim de jogo, isso se transforma, dá para mexer. Cientificamente mostrou esse lugar.
E conversa muito com isso, que a gente está com seja protocolo DIGA, seja com PNL, seja com psicologia, com essa parte de transformação de postura, de que eu sempre fui assim, a minha identidade é algo sólido. Não, muito pelo contrário. A sua identidade nada mais é do que o que mantém ligado um monte de crença que você tem, como você representou o mundo. E o seu cérebro luta para ser coerente. Ele vai reagir ao mundo de acordo com como você acredita que a sua identidade é. Eu caio desse jeito, reajo dessa forma. É assim que faz, é assim que eu sou aceito pela comunidade, é assim que esperam que eu seja. Então, Quando você entende que é simplesmente uma opção, existem formas de lidar, e aí que a identidade do Diga chega, e isso pode até subir em outros níveis, que você consegue se transformar e se tornar uma outra pessoa muito mais refinada. Inicialmente até fazendo coisas que você... desafiando essa identidade. Eu vou expor em algo. Isso foi uma das coisas que o livro e essa estrutura, esses pensamentos me trouxe. O que eu posso fazer de diferente para mostrar para mim mesmo que eu não estou travado nessa situação? tá. Sempre fui um cara muito na caixinha, assim, sabe? Um filho que ia bem na escola, seguia a regra. Tanto que você vê, eu era um cara certinho, eu era um cara mais nerdinho, assim, passei na boa faculdade, aí fui fazer tudo da Receita Federal. Tipo, é tudo muito encaixado, sabe? Dentro do quadro. Isso traz uma forma... Tem um pensador que fala sobre algumas emoções, que fala sobre a criança livre. Essa minha espontaneidade estava bem atrofiada por muito tempo. Julgando e olhando. Cara, não quero, não vou me expor, não vou fazer. Quando eu comecei a ver esse lugar aqui, cara, uma das minhas intenções ao longo desses últimos anos eu preciso de novas experiências. Eu preciso vivenciar coisas que vão me desafiar em lugares que eu me sinto desconfortável. Porque eu sei que tem gente que se diverte muito em umas festas. Tem gente que se diverte muito no social. E eu já era um cara que ficava mais na minha. E aí uma das coisas que eu fiz recentemente foi fazer curso de palhaço, cara. Legal. Cara, eu nunca imaginei que eu podia me enfiar num lugar desse. E como foi? Muito desconfortável, como deveria ser, senão não faria sentido. Se eu imaginava. estivesse adorando, eu nem faria. Mas muito enriquecedor, cara, porque dá um choque nessa identidade para começar a chacoalhar. E esse é o livro. E um curso, o protocolo Diga. Vem que vai ser muito bom. Fica junto. Muito bom. Cara, é muito louco que você falou dessa questão da identidade. E pegando um exemplo aqui, por exemplo, a gente vive um pouco disso também, né? Do corporativo e uma semi-transição, fazendo esses processos de, sei lá, mentoria, o próprio protocolo Diga e tal. Claro. E isso envolve absurdamente a identidade. Eu super me identifiquei com você, porque eu cresci com o estereótipo do certinho. Então, cara, para eu primeiro enxergar isso foi o primeiro desafio. Depois que eu enxerguei, eu falei, tá, enxerguei agora. O que eu faço com essa merda? Pô, eu tô há mais de 30 anos. Como é que você jogou essa bomba, Ivan? Ganhando confete com isso aí, né, mano? E agora, né? Eu falei, já entendi, veio pra superfície. Eu falei, porra, que iceberg, caralho, né? O que eu vou fazer com essa merda? É isso mesmo, cara. E aí, quando eu olho, por exemplo, para esse mundo do empreendedorismo, então pegando o corporativo e empreendedorismo, que tipo de exercício, além de se expor, vem algum na tua cabeça? Por exemplo, eu vou te dar vou trazer aqui para tentar tangibilizar. Recentemente eu comecei a ver um estímulo, um conteúdo na internet. Eu falei, cara, eu estou vendo um padrão de que empreendedores estão treinando jiu-jitsu. Eu falei, deixa eu entender o jiu-jitsu. A gente já falou disso aqui. Tem muito disso mesmo. Cara, virou um branding. Mas o que é? Porra, tá em alta. Eu comecei a correr em 2019 e hoje a corrida tá em alta absurdamente. Sim. Mas qual que é? Vamos tirar o hype? Deixa eu olhar a corrida. Certo. Ah, tá. Então eu já tinha feito isso. Deixa eu fazer com o jiu-jitsu. Aí eu falei, o que é o jiu-jitsu ali? O ato, né? Aí a minha interpretação. Cara, eu vou ficar ali sob pressão, correndo risco, às vezes, de me machucar. Eu tenho que tomar decisão muito rápida que envolve a minha questão física. Então, isso vai me estimular. Eu tomar decisão rápida, eu lidar sob pressão. Eu falei, pô, tem a ver com empreendedorismo mesmo. Muito. Eu falei, cara, talvez eu me exponha lá e eu ficar pressionado fisicamente, para mim, isso é um desconforto absurdo. Eu falei, cara, aí eu fui na tua linha ali do palhaço, pensando, ainda não matriculei, mas tô construindo. Quando você identifica, voltando para a minha pergunta, essa identidade, você fala, cara, agora eu gostaria de construir uma outra, ou evoluir a minha identidade. Além da exposição, tem alguma outra coisa que a gente pode fazer? Você falou quando você falou do corporativo e do empreendedor, essa transição é um mundo completamente diferente. Sim. A sua expectativa e formas de lidar com problemas são muito diferentes. Tá. Dentro de um corporativo, você tem toda uma cultura e toda uma expectativa do seu lugarzinho nessa corporação. Dentro do serviço público, vou dizer até do serviço público que ainda é mais engessado. Eu tenho aquela postura de auditor e eu só posso fazer o que está na lei.
Dentro da corporação, você tem que seguir aquela cultura do que tem. A inovação, ela é muito perigosa dentro desses lugares já estruturados. A ideia é assim, eu espero isso de você, realize isso. Quando você sai para o empreendedorismo, você sai para o mar aberto, cara. Você precisa, de fato, ter um outro mapa de mundo ou não vai funcionar. Se você sair com essa mente de servidor público ou mente de dentro da CLT, ou o que quer que seja, para o mundão, você vai estar utilizando o mesmo formato das suas limitações. Ah, mas eu precisava disso para conseguir tal coisa. Ah, mas sem isso não dá. Olha só, esse cara consegue porque ele tem coisa. Você cria justificativas para não mostrar suas fragilidades, para não mostrar que você é culpado, porque é sempre um jogo de culpa, eu não consigo. Isso foi difícil para começar também a soltar e entender. Então, quando você vai para o mundo, quando você tira a cabecinha fora dessa estrutura e se expõe no mundo afora, neste mar aberto, você precisa mudar o foco do que está faltando para o que eu tenho. E desenrolar com o que você tem. Isso tem um nome, chama Effectuation. Tem uma mulher chamada Sara Sarasvati, eu acho que é uma indiana. Essa mulher traz esse tema. Assim, o que esses caras têm que fizeram? É assim, ó, foca no que você tem e desenrola nisso. Não se preocupa, está faltando. Não é, e o que dá para fazer com o que você tem? Dá o seu pulo, dá o seu jeito, improvisa, costura, se exponha. Deixa o processo acontecer para que você possa perceber os problemas. Porque aqui, quando você está numa outra estrutura, você está lutando com problemas imaginários. Eles ainda não aconteceram, você não está com problema e você quer se precaver para, quando for para a batalha, tá tudo encaixadinho. Isso é impossível, isso trava, me travou. E é um processo, nem estou falando que já está resolvido, mas eu sei que esse é o lugar onde eu preciso estar. Esse foi o lance do palhaço. O palhaço ele tem uma lógica do sim. Não sei o que é sim. Desenrola. Entra no quarto de um hospital e você não sabe quem você vai encontrar e desenrola. E desenrola o quê? Eu sei lá, usa o que você já tem, a história que você já tem, o recurso que você tem para atingir o objetivo que você quer, seja um sorriso, ou aliviar, ou qualquer coisa. Mas o lance não tem erro, velho. O que aconteceu, tá valendo e vai. Cara, parecia, não tinha condição de aceitar isso. É transformador. Inclusive, e o jiu-jitsu, acho que a lógica dele nesse lugar, que você trouxe, assim, e eu não levo nem tanto pro jiu-jitsu. O legal do jiu-jitsu é que é um branding brasileiro, assim, sabe? Você tem o Brazilian Jiu-Jitsu no mundo, que é legal. Em casa, quando meu filho tinha 6 anos, eu comecei a fazer karatê. Tá bom. Eu entrei com ele para fazer. Eu achava que, cara, garotos precisam dessa segurança da arte marcial. E eu sugiro com forte intensidade que você encontre uma arte marcial que você se agrada e faça. Porque isso muda o teu jogo também. Legal. Isso gera uma segurança em vários lugares que ajuda você a se autorregular com rapidez, que é o lance do límbico subir. Senão, as suas ameaças diminuem muito. Você tem recurso. Você já tomou porrada. A ideia do jiu-jitsu é esteja confortável no desconforto. Sim. No karatê, tem muita situação de pancadaria. Você toma um chute, você bobeou, e a raiva toma, você entra e você piora o teu jogo. Isso para comunicação é a mesma coisa. Como seria se aquele chute, aquele soco não fosse um ataque? E sim, nossa, entendi, agora eu vou prestar mais atenção aqui. Alerta, né? Um alerta. E excelente, mantenho a minha lucidez e vou fazendo. A pancada não dói tanto. Consigo levar. Não machuca a minha identidade. Não quer dizer que eu sou fraco, um bobão. Não. Faz parte. E eu sei que eu posso absorver e me manter bem e depois ir para casa e tá tudo bem. Quando você também utiliza a arte marcial, a maratona, tem muito disso. A maratona é impressionante para você. Cara, você sabe. Para você. Pra analogia com o empreendedorismo. Cara, a partir de um certo momento é só lidar com desconforto, velho. Sim. Não é gostoso correr 42 km. Isso nunca foi gostoso para ninguém. Nem a prova. O que você faz antes do ciclo é muito mais desafiador, que é a própria preparação, né? E sem palco, que é a vida do empreendedor, entendeu? Não tem aplauso. O aplauso é só quando você faz alguma coisa. Mano, na corrida você só quer ir embora. Acabou essa merda, entendeu? Que porra de medalha, cara. Eu quero ir embora pra casa, mano. É muita dor. Acaba passando mal. A última que eu fiz, passei mal pra caceta. No final, assim. Sabe? Cãibra, dor e vômito. De passar mal mesmo. Mas, enfim, é do dia. Já não, mas é fantástico. Isso não é gostoso empreender. Não. Empreender vai ser no escuro, vai ser sozinho, vai ter dor, desafio, vai ter risco de o que vão pensar de mim, como que eu vou desempenhar, e se eu fracassar? Cara, você se expõe, você tira uma máscara, você se expõe de um jeito tão vulnerável. O empreendedor é um herói, cara. Ora, eu já vou falar uma frase que eu ouvi de um amigo ontem que empreendeu, era do corporativo, bem pra caramba, saiu na pandemia, foi empreender, porra, a pandemia fudeu tudo. Aí ele voltou pro corporativo, aí tava me contando de uma vaga super legal. Ele falou, mano, empreender no Brasil é pra louco, aquela coisa e tal.
E ele me fez um comentário que eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, cara, com o que você viveu, com o teu conhecimento, se você tivesse, sei lá, R$500 mil no banco, você empreenderia no quê? Como? Aí ele trouxe e falou, cara, eu não sou a melhor pessoa para te responder. Eu posso te responder, mas eu te diria que o melhor conselho sobre empreendedorismo, quem poderia dar é um mendigo ou um morador de rua. Eu falei, mano, como assim? Eu falei, cara, porque empreender, na minha leitura, no Brasil, é como você desenrolar com todo dia você acorda, você não sabe se você vai ter... Aí, Fernando, você balança a cabeça para lá ou para cá, tá? Todo dia que você acorda, você não sabe se você vai ter o que comer, se vai chover, se não vai chover, o quanto isso vai afetar. Eu falei, caramba, mano, que conversa de maluco. Mas o ponto de vista eu entendi dele, você entende? Acho que entendi, sim. O lance é inseguro. É certo. Você não sabe o que vai saber, você não tem a segurança do... o que você vai desenrolar? Como é que você vai fazer? Mas aí eu acho que conecta com o teu ponto que... Aí eu falei assim, mas 100% é assim? Por que tem uma galera que dá certo? Talvez conecte, talvez não, com aquele teu ponto da indiana lá que ela traz de, cara, eu vou fazer o que eu faço bem. Porque senão também, porra, se eu tiver aberto pro mundão, entende? Sim, sim. E aí só para fechar esse claro. ponto do corporativo pro empreendedorismo, e arrisco dizer que você também possa viver isso, a gente tem eu ouvi esses dias também, que achei fantástico, que a gente tem uma algema, que às vezes ela é de ouro, às vezes ela é de diamante. É excelente. É ou não é? Falei, cara, você tem uma algema, mas é uma algema, velho, que é o teu convênio, que é a grana que você ganha, mas eu pago a escola das crianças. Mas é uma algema, mano. Sim. Porque você é um cara que se comunica super bem, por exemplo. É um cara que é foda nos números. Tá, mas você é foda lá. Imagina se você tiver livre e usar a tua criatividade lá fora. O que pode acontecer no mundão? Pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. E é uma tremenda aventura. Depende de como você enxerga isso. Entende? E você pode fazer isso de um jeito de... Mas rola algema, não rola? Sem dúvida. Sem dúvida. Não vai ser serviço público. É uma coisa que você entra em uma estrutura e você tá... Cara, é uma personalidade, é algo que você começa a se identificar com aquilo. Se eu sou, sei lá, história da receita. Cara, mas tem muito mais. Tem muitas outras... Isso é um bracinho da minha identidade e aqui eu me comporto dessa forma. É o chapéuzinho que eu utilizo. Em outros lugares é muito mais potencial para ajudar, para significado. Aqui você encontra propósito e significado. Mas existem outros. E tudo bem ficar aqui, tudo bem sair. O lance é como é que você enxerga isso e como é que você está disposto a lidar na vida. Qual o frame que você colocou na sua vida de imaginar que uma vida que valeu muito a pena? Se fizer sentido para você se expor a essa situação de como será, eu quero passar por esse desconforto e tentar me sentir confortável dentro desse desconforto, excelente, vai empreender, dá o seu pulo. Não deu certo? Tudo bem. Você continua tendo seu valor, você continua sendo... Exato. E uma tremenda de uma história você tem para contar. Sua vida tem mais histórias, mais experiências. E quanto mais experiências e histórias você tiver, melhor você será para identificar as situações e colocar em caixinhas mais certas. Você fica mais ágil, você tem referência, você pode ajudar mais, ser mais significativo tanto na sua vida como nos outros. Pô. Essas experiências valem. É isso aí. Mano, última pergunta. Bora lá. 1 milhão. Qual que é o próximo conhecimento aí que você busca adquirir? Porque eu sei que você é um cara que vai atrás. Agora. Se eu fosse fazer um treinamento, uma próxima imersão, não entregar a tua, mas buscar. Cara, eu quero isso aqui para minha identidade, além do palhaço, vai. Eu tive, deixa eu... Cara, para você, assim, falando agora? Não, para você. Para mim, o que eu vou buscar? Qual que é o teu próximo passo aí? Cara, o meu próximo... Eu cheguei num lugar onde eu tô começando a lidar um pouco mais nesse frame da Sarasvati. É assim, ó. Para mim é muito confortável o banco de escola. É muito confortável assimilar, ir para um curso, pegar mais informação e falar, estou melhor. Então... Sendo bem honesto, onde está faltando para mim é essa saída, essa encarar e lidar com esse... Deixa eu pôr isso aqui na mão. Deixa eu ver o que vai acontecer. O desafio está sendo esse para mim agora. Tá bom. O novo curso, eu já estava... Quando eu vou buscar cursos, e voltei para a faculdade de psicologia, eu retomei esse assunto. Eu quero ir para lá uma hora. Cara, é um lugar confortável. Por mais que você fale assim, eu tô vendo, ainda é um lugar onde eu estou muito habituado. Nós dois. Um concurso igual você. É a situação do cara, eu sempre estive nessa caixinha. É bal, né? E você vai dizer, não, é ruim você continuar fazendo curso? Claro que não, mas eu sei que o meu desafio ali é baixo. O desafio está nesse lugar aqui. Eu não busco agora, nesse momento, curso. Eu busco me jogar e ver como é que é. Esse é o novo desafio do jogo aí, sabe? É a prática, né? Agora, para mim, é isso. É como é que eu transmito, como é que eu consigo colocar gente numa turma, como é que eu entrego essa turma, como que eles vão sair e o quanto que eu vou me dedicar para que aquelas transformações aconteçam de verdade. Porque vai ter erro. Vai, às vezes, ter uma... Vai rodando, não vai ser perfeito, mas
O meu comprometimento com a solução daquela turma é muito grande. Vai sair daquele curso? Eu vou buscar um a um, cara. Foi. Você teve sua conversa? Funcionou? Onde não? Vamos fazer junto? Deixa eu te... É esse lugar que eu tô agora me jogando no... Boa. Que não é tão confortável, o curso do palhaço. Mano, tá muito alinhado aí os nossos projetos, os movimentos aí. Vamos conversar Legal, mais, muito. pô. Vamos muito. se ajudar aí. Foi um convite maravilhoso, Marcelo. Surgiu, adorei. Foi um presentinho que eu recebi esse ano aí. Foi muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. É aquilo que eu tava te falando nos bastidores, né? O poder que sentar aqui é um MBA, primeiro, como eu te falei. E segundo, a gente cria ou reforça relacionamentos que às vezes a gente nem imaginava e a gente sabe que em algum momento as pessoas elas também se conectam, se aproximam, dúvida, se afastam de acordo com o momento Sem de dúvida. vida. Então, quando a gente fala aqui do corporativo, de pôr o pé no empreendedorismo, de ter um treino, de um conhecimento e colocar na prática, você vê como as coisas vão se alinhando. E nem foi muito por isso todo momento. O roteiro que a gente conversou Não, exatamente. e foi para um outro E caminho. tem que ser assim. É assim Tem muita mesmo. coisa aí dentro. Tem Total. muita coisa aqui dentro. E nessas conversas soltas é onde o tesouro sai, isso, sabe? O tesourinho, olha, essa é uma boa, essa dor eu tô sentindo. É assim que você tá lidando, Total. você tira a ilusão, né? Você abre e fala, sim, tem dificuldade e vamos pra cima. Total. Cara, se você pudesse deixar uma última mensagem, além do convite para o protocolo, Boa. diga, reforça, bota as tuas redes sociais aí, mas uma última mensagem que tiver no teu coração aí. Pode ser relacionado com conversa difícil ou Tá? outra. Manda bala. Uma coisa que mudou muito pra mim, e eu tenho trabalhado um pouco isso, é ter a coragem de verificar essa sua identidade. Esse lugar que te é confortável, ele é só uma alternativa. Deve estar funcionando, tudo bem, mas não precisa ser assim e isso não é fixo. Tem chance de você se expor e fazer uma vida completamente diferente a partir de hoje. Sabe? Isso é bem legal, é onde eu tenho rodado mais esse pensamento. E tem muita gente aí no mundão, seja gente ou não, que pode te ajudar, que pode Nossa, ajudar lógico, essa galera, né? lógico. Então, pedir ajuda também é importante. E falando nisso, eu comentei no começo, para você que ficou aqui até o final, que sem dúvida nenhuma a gente ia tirar algum ponto dessa conversa que ia fazer a gente pensar diferente, enxergar o mundo diferente, tomar alguma decisão. E eu tenho certeza que se você ficou aqui até o final, isso tocou aí o teu coração. Então, se fez sentido, compartilha esse episódio lá no grupo da família, no grupo do trabalho, manda para frente, porque essa conversa, esse conhecimento aqui, sem dúvida nenhuma, relacionado principalmente a conversas difíceis, pode aí transformar a nossa vida, beleza? E eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigadão, cara. Curtiu? Muito, muito. Que delícia.